O dinheiro está curto, a inflação bate a porta e, por isso mesmo, recuperar cada centavo legítimo na restituição do imposto de renda deixou de ser só um detalhe contábil. Passou a ser necessidade, né? E o nosso foco aqui, a nossa missão hoje é mapear esse campo minado. Adoro essa definição, um campo minado burocrático. É bem isso mesmo. A Receita Federal estabelece um labirinto de limites, exceções e, o mais importante, critérios de rastreabilidade. Então, a ideia é garantir que a nossa audiência saiba exatamente como maximizar essa restituição. E sem cair na malha fina. Exato. Entendendo a lógica do sistema para evitar qualquer risco. Certo, vamos desempacotar isso então. Sabemos que o prazo está correndo, todo mundo quer declarar logo. O relógio não para. Mas antes de qualquer pessoa começar a revirar as gavetas atrás daqueles recibos amassados do ano passado, a gente precisa entender a regra de ouro inicial. A famosa regra de ouro. Isso. O artigo do Diário do Nordeste destaca algo que soa como música. Não há limite de valor para dedução de despesas médicas do titular ou dos dependentes. Parece incrível, não é? Parece um passe livre total. Tipo, gastou R$100 mil com saúde, deduziu R$100 mil. Só que, lendo as entrelinhas, a história muda de figura. Pois é. O limite financeiro pode não existir no papel, mas o limite de quem presta o serviço é uma muralha intransponível. Perfeito. A Receita Federal não avalia apenas se a despesa foi com saúde de forma geral. Ela avalia se o profissional que prestou aquele serviço pertence a uma lista super restrita. É como se fosse um clube VIP da saúde, né? Uma analogia excelente. A lista da Receita funciona como a porta de uma boate muito exclusiva. Quem tem o passe livre VIP? Quem são os escolhidos? Médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Todos esses entram sem pegar fila. Exatamente. Eles estão no que a gente poderia chamar de linha de montagem principal do sistema tributário. Eles emitem os recibos, o sistema processa sem atrito nenhum. É uma auditoria corporativa, quase. O sistema tributário adora essas categorias tradicionais, porque os conselhos federais dessas profissões têm sistemas de cruzamento de dados muito robustos com a Receita. Exato, os sistemas conversam entre si. E que é um verdadeiro balde de água fria, é quem ficou barrado na porta dessa boate. O que é fascinante aqui é ver como a lei ignora o óbvio. Nutricionistas, enfermeiros e assistentes sociais não são válidos para dedução de forma autônoma. Cara, isso soa extremamente injusto. Eu preciso fazer uma provocação aqui. Pode fazer. Imagine alguém que paga sessões semanais com um nutricionista para reverter, sei lá, um quadro de pré-diabetes crônico. Um tratamento super comum. Sim. Essa pessoa está literalmente economizando recursos do sistema de saúde no longo prazo, evitando uma internação. Prevenindo o pior. Exato! Então por que diabos a Receita Federal barra esse recibo? O governo está fazendo um juízo de valor sobre o que é medicina de verdade e o que não é. Olha, a resposta está muito na história do nosso sistema tributário. Ele foi construído em cima de um modelo biomédico muito antigo, muito reativo. Reativo como? Só depois que a pessoa adoece. Exatamente. Historicamente, a lei tributária foca na cura da doença já instalada, no tratamento de um dano evidente. Nossa, que atraso! E não na prevenção multidisciplinar holística. Mas há um segundo fator também, que é puramente burocrático, focado na fiscalização mesmo. Sempre a burocracia. É infinitamente mais complexo para a Receita rastrear milhares de recibos autônomos de cuidados domiciliares ou de um enfermeiro particular do que auditar uma única entidade corporativa como um hospital. Entendi. O que nos leva à única brecha para esses profissionais entrarem na dedução. Porque tem uma exceção, né? Tem uma janela estreita aí. O artigo menciona que se o serviço desse enfermeiro ou desse nutricionista fizer parte de uma conta hospitalar, aí a coisa muda de figura. Essa é a grande exceção do Clube VIP. Se o nutricionista atuar dentro de uma internação como acompanhante clínico e os honorários dele estiverem embutidos na nota fiscal que o hospital emite... Ah, o hospital atua como um escudo. Isso, um grande guarda-chuva fiscal. O mesmo vale para um instrumentador cirúrgico, por exemplo. A Receita confia na auditoria do hospital. Não mesmo.
É sobre quem emite o papel e quão fácil é cruzar esse CNPJ nos computadores do governo lá em Brasília. É puramente sobre controle de dados. Bom, já entendemos quem pode prestar o serviço e essa regra do guarda-chuva é institucional. Mas e quanto às coisas em si, aos procedimentos e equipamentos que a gente paga? A legislação é bastante abrangente quando se trata dessa infraestrutura. Hospitais, planos de saúde, exames laboratoriais, raio-x, isso é o básico, certo? O feijão com arroz. Mas a lista de equipamentos aprovados revela muito como o sistema entende a recuperação física. O que entra nessa lista? Aparelhos ortopédicos, próteses tanto ortopédicas quanto dentárias, aquisição e colocação de marca-passo e até mesmo aqueles parafusos e placas de titânio usados em cirurgias de fratura. Focado em consertar algo que quebrou fisicamente no corpo. Consertar o estrago. Só que aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até um pouco bizarra. Ao olhar as entrelinhas sobre cirurgias, a gente se depara com a cirurgia plástica. E aí a regra dá um salto. Sim, o texto do Diário do Nordeste é explícito. A cirurgia plástica, seja ela reparadora ou não reparadora, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental, pode ser deduzida no IRPF 2026. Esse é um ponto de inflexão fascinante na interpretação tributária. Se conectarmos isso ao cenário geral, a definição de saúde adotada pelo fisco, nesse caso específico, alinha-se surpreendentemente com diretrizes muito amplas. Tipo as da Organização Mundial da Saúde? Exato. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, se alguém faz um procedimento puramente estético, sei lá, uma rinoplastia que não tem nenhuma função de melhorar a respiração. Só para mudar o formato do nariz. Isso. A Receita Federal aceita a dedução sobre a premissa de que a melhoria na autoestima afeta diretamente a saúde psicológica do paciente. É quase filosófico, não acha? É bizarro. A mesma Receita que rejeita a prevenção física via nutricionista abraça a reparação da autoimagem via cirurgião plástico. É um paradoxo brilhante. A intervenção estética ganha o status de cuidado com a saúde mental simplesmente porque é executada por um médico cirurgião. E geralmente dentro de um ambiente hospitalar estruturado. Perfeito. O peso do diploma médico e do ambiente de centro cirúrgico valida o procedimento para o sistema fiscal. Mas a fonte faz um alerta crucial aí. Tem uma armadilha gigantesca nessa permissão das plásticas. A questão dos materiais complementares. Isso. Porque contribuinte não pode simplesmente deduzir a prótese de silicone por conta própria, ou mesmo itens do dia a dia odontológico, tipo aparelhos ortodônticos. De forma alguma. A Receita Federal deduz a prestação do serviço médico em si, não a aquisição autônoma de bens de saúde. Então eu não posso ir na farmácia ou direto no fabricante da prótese, comprar com uma nota fiscal no meu nome e colocar lá no programa do imposto. Se fizer isso, cai na malha fina direto. O custo da prótese de silicone ou do metal do aparelho ortodôntico precisa obrigatoriamente integrar a conta final do hospital ou do profissional. É exatamente como um pacote de viagem fechado com uma agência de turismo, né? Boa analogia. Como funciona? Se a compra da passagem aérea for feita direto na companhia aérea por fora, a agência de turismo não se responsabiliza e aquilo não entra no pacote com garantia. Faz todo sentido. Para o leão do imposto aceitar a prótese, o custo tem que estar diluído na nota do hospital ou do cirurgião plástico. O produto tem que ser um insumo invisível dentro da prestação do serviço maior. É a mesma mecânica do guarda-chuva fiscal que a gente discutiu sobre os enfermeiros lá no começo. A nota fiscal do hospital legitima a prótese de silicone. E o recibo do dentista legitima o metal do aparelho ortodôntico. O sistema confia no prestador de serviço principal para validar o material que foi utilizado no paciente. Bom, sabendo que a Receita permite até cirurgias estéticas sob o argumento da saúde mental, contando que a nota fiscal seja emitida desse jeito certo. A pergunta que fica é: o que o sistema tributário vê como uma ameaça real? Quais são as bandeiras vermelhas absolutas que ativam os alarmes lá nos servidores do governo? O artigo lista proibições categóricas, e elas revelam uma linha divisória muito clara na mente de quem escreve essas leis tributárias. Qual é a primeira da lista proibida? A primeira é bem óbvia: despesas que já foram cobertas ou ressarcidas por apólices de seguro ou planos de saúde.
Essas não podem ser deduzidas de jeito nenhum. Matemática básica. Não dá para ter benefício fiscal sobre um dinheiro que já foi devolvido para o seu bolso pelo plano de saúde. Exato. Seria ganhar 2 vezes. Mas a lista avança para uns terrenos mais complexos. Por exemplo, gastos com acompanhantes. O que eles dizem sobre acompanhantes? São estritamente proibidas. Entendi. E tem a questão do alimentando também, né? Quem recebe pensão. Sim, é proibido deduzir despesas médicas de alimentandos. Mas não tem uma exceção para isso? Tem. Só podem ser deduzidas se houver uma decisão judicial, um acordo homologado ou uma escritura pública que obrigue explicitamente quem paga a pensão a arcar com aqueles custos médicos específicos. Ah, então se o juiz não mandou pagar a saúde separado, a Receita entende que a obrigação legal já morreu no pagamento do valor da pensão mensal em si. Exatamente. Se pagou por fora por bondade, o leão não reconhece. Mas as 2 proibições finais citadas na fonte são as que eu achei mais curiosas. Quais chamaram sua atenção? É expressamente vedada a dedução de pagamentos a serviços de coleta, seleção e armazenagem de células-tronco de cordão umbilical. Isso levanta uma questão importante. E a outra é o pagamento que caracteriza investimento em empresas, tipo comprar ações de clubes ou empresas que garantam assistência médica futura aos cotistas. Essas 2 vedações expõem a essência do pensamento tributário. A Receita opera através da ciência contábil. E do direito tributário puro. Sim. E para esses campos, o benefício só é concedido em cima de um fato gerador consumado. Pausa rápida para a gente traduzir isso para quem está ouvindo. Fato gerador é basicamente o jargão jurídico para a coisa exata que fez o imposto existir, ou, neste caso, o evento que permitiu o abatimento, certo? Perfeitamente traduzido. O tratamento ou a doença já tem que ter acontecido na vida real. O fato gerador precisa ser um evento de saúde atual e direto. Isso. Quando alguém armazena células-tronco do cordão umbilical do filho recém-nascido, a pessoa está fazendo uma aposta fantástica na medicina do amanhã. Está pagando hoje por uma cura em potencial para uma doença que o bebê sequer tem ou talvez nunca tenha. Exatamente. E a Receita interpreta isso como uma especulação preventiva de longo prazo, não como uma despesa médica de tratamento atual. O mesmo vale para o clube de saúde. É uma transação financeira, uma compra de patrimônio e não um ato médico de fato. É investimento financeiro na visão deles. Mas, gente, isso cria um cenário de contrastes gigantescos. O sistema é programado para olhar estritamente pelo espelho retrovisor. Sempre olhando para trás. O imposto de 2026 julga a vida financeira e as despesas consumadas em 2025. Ele recompensa financeiramente a recuperação retroativa. Aprovando até procedimentos estéticos caríssimos. Porque a cirurgia aconteceu de verdade no ano base. Mas, simultaneamente, ele penaliza e desincentiva o planejamento médico do futuro. Como guardar a célula-tronco, que poderia baratear um tratamento absurdo lá na frente. Ou pagar um nutricionista hoje para não sobrecarregar a emergência cardíaca do SUS amanhã. É uma engrenagem que só reconhece a saúde depois que ela foi perdida. Sob a ótica da saúde pública, parece um imenso erro de cálculo. Dá tiro no pé. Mas sob a ótica de quem precisa fechar as contas do governo, impedir evasão de divisas e auditar declarações em massa no Brasil inteiro... Acaba fazendo sentido. Sim, o auditor fiscal não tem como medir a intenção futura de usar uma célula-tronco, mas ele consegue rastrear e cruzar os dados de uma cirurgia realizada no dia de ontem. E é exatamente essa necessidade desesperada de rastrear tudo que nos leva ao gargalo final de todo esse processo. A prova documental. Então, o que tudo isso significa na prática se a gente não conseguir provar esses gastos? Se o sistema funciona como uma máquina de processamento de auditoria, conhecer a lista não serve de nada se a pessoa não soubesse defender com papéis. O artigo do Diário do Nordeste é muito taxativo nisso. Todas as despesas informadas devem ser comprovadas, sem exceção. Vamos imaginar um cenário muito comum aqui. Alguém está limpando o porta-luvas do carro agora, em março, e encontra um recibo de julho do ano passado. Acontece muito. É um papel de receituário médico com um valor rabiscado de caneta, um carimbo meio apagado do médico e só o primeiro nome do paciente. O que acontece se esse valor for parar na declaração? O sistema vai rejeitar essa informação quase que instantaneamente. O artigo deixa muito clara qual é a anatomia inegociável do recibo perfeito.
O que não pode faltar de jeito nenhum. A receita exige uma trilha de papel, ou melhor, uma trilha digital, né? Que amarre todas as pontas. O primeiro pilar obrigatório é a identificação de quem prestou o serviço. Nome e endereço. Nome, endereço e, fundamentalmente, o CPF ou o CNPJ do profissional ou da clínica. Sem isso, o cruzamento de dados falha na hora. Porque a Receita precisa pegar o que está sendo deduzido por quem pagou e verificar se quem recebeu o dinheiro declarou aquele mesmo valor como renda no outro lado do balcão, né? Exato. É o espelhamento da operação. O CPF de um lado tem que bater com o CNPJ do outro. E o segundo pilar? É a identificação clara de quem pagou e de quem recebeu o tratamento. Como assim? Por exemplo, se o titular da declaração pagou a consulta de um filho e esse filho é dependente no imposto de renda, o recibo precisa mostrar claramente essa dinâmica, o nome do pagador e o nome do beneficiário do serviço. Entendi. E o terceiro pilar? A temporalidade e a autenticidade. A data de emissão é crucial para provar que a despesa ocorreu no ano calendário correto, 2025, no caso da declaração de 2026. E se for recibo de papel? Se não for nota fiscal eletrônica, que já nasce autenticada pelo sistema, exige-se a assinatura à caneta do prestador do serviço no papel. Ou seja, aquela clássica caixa de sapatos esquecida no fundo do armário, cheia de recibos sem assinatura. Cupons de máquina de cartão de crédito sem detalhamento do serviço ou papeizinhos genéricos. Tudo lixo fiscal. É uma passagem só de ida para o purgatório da malha fina. Cada centavo precisa ter um lastro rastreável. E o texto ainda faz uma menção rápida a um nível extra de burocracia documental ligando a saúde à educação. Ah, sim. O caso das pessoas com deficiência. A fonte alerta para um cenário de comprovação extrema. O IRPF permite a dedução de despesas com a instrução de pessoas com deficiência física ou mental. Mas qual é a pegadinha? Nesse caso específico, o simples recibo da escola especializada ou da instituição de ensino não é suficiente para o leão. O sistema exige que essa despesa com instrução seja obrigatoriamente embasada por um laudo médico. Um laudo que ateste a condição da pessoa com deficiência. Isso. É a Receita exigindo que um documento de saúde valide uma despesa de educação. É a burocracia amarrando as duas pontas mais sensíveis da vida do cidadão, que são saúde e educação. Bem isso. Bom, caminhando aqui para o encerramento da nossa investigação de hoje sobre esse cenário tributário de 2026, o que a gente consegue extrair de prático de toda essa complexidade relatada pela fonte? Olha, a principal constatação é que as deduções médicas no IRPF continuam sendo uma das ferramentas financeiras mais poderosas à disposição da população. Especialmente num momento de economia estrangulada, como mostram as notícias do aumento de combustíveis da Petrobras. Exatamente. A ausência de um teto limite de gastos para a saúde pode significar uma devolução de dinheiro vital para as famílias pagarem as contas do mês. Mas essa ferramenta exige uma precisão cirúrgica de quem a utiliza. Não tem margem para erro, para aquele famoso eu acho que serve. Nenhuma margem. A boa intenção de gastar com saúde não basta para o fisco. Tem que jogar o jogo deles. Sim, o contribuinte precisa entender a lógica corporativa da Receita. Saber categorizar se aquele profissional tem o tal do passe livre VIP no sistema, garantir que os materiais estejam agrupados na nota fiscal correta do hospital. E manter uma documentação impecável que responda a todas as exigências de cruzamento de dados de CPF e CNPJ. Precisão cirúrgica e rastreabilidade total. É o resumo da ópera. E para amarrar tudo que a gente discutiu aqui, fica um pensamento provocativo para quem está nos ouvindo carregar ao longo do dia. Vamos lá. A gente viu que a lei tributária se modernizou o suficiente para abraçar a definição abrangente de saúde da OMS, permitindo que o custo de uma cirurgia estética seja deduzido em nome da preservação da saúde mental. Sim, o paradoxo da plástica. Mas, simultaneamente, essa mesma máquina continua engessada no modelo tão antigo que barra profissionais de prevenção diária, como os nutricionistas, e penaliza inovações médicas futuras, como o armazenamento de células-tronco. É uma contradição gritante. Então, diante desse cenário absurdo, como será que a nossa definição legal, social e até contábil de cuidado médico essencial será forçada a evoluir nos próximos anos?
Especialmente com a medicina preventiva crescendo tanto, né? Exato. À medida que a medicina preventiva se tornar a única forma sustentável de cuidar de uma população que está envelhecendo rapidamente no Brasil. É o choque iminente entre a inovação científica constante da medicina e a rigidez fria e calculista dos códigos tributários. Uma hora, alguém vai ter que ceder. Com certeza. Aquela matemática financeira básica, onde 2 mais 2 são sempre 4, não se aplica de forma tão cristalina nas águas turvas das deduções de saúde. Aqui, o resultado da equação muda dependendo de quem assina o papel. Depende de como a nota é emitida e principalmente de como a máquina do governo interpreta o que é ou não o bem-estar. É um jogo de regras próprias. Felizmente, com essa análise de hoje, o mapa desse labirinto burocrático de 2026 está bem mais claro e seguro para todo mundo tentar recuperar seu dinheiro. Boa sorte com as declarações, pessoal. Agradecemos muito a atenção e a companhia de quem acompanhou mais essa exploração. Até a próxima investigação profunda.